Então, a Alexandrina de hoje fala com a Ana Paula Lisboa. Ela é escritora, colunista do Jornal Globo e atualmente mora na Angola, trabalhando com cultura e arte. Vamos falar também sobre Conceição Evaristo. Se esses temas te interessam, curte o canal e vem com a gente. Olá, Ana. Tudo bem? Tempo. Tudo bem, e você? Tudo bem. Ai, gente, nunca fiz live assim de duas pessoas. Acho estranho, mas tô feliz. Obrigada pelo convite. Menina, obrigada por aceitar o convite aqui com a gente. Então, bom, você conhece assim essa minha página, né, Alexandrinas. Eu fiz em homenagem à minha tataravó, que sofreu violência doméstica. O nome dela era Alexandrina. E eu descobri que Alexandrina quer dizer defensora da humanidade. E aí eu falei assim, então eu vou chamar como Alexandrinas, defensoras da humanidade, que aqui a gente fala um pouco de arte, de cultura e direitos humanos. E aí o mote desse mês é o que você lê. Então, eu falei, bom, vamos chamar então aqui as referências, as pessoas queridas e tal, que tem esse repertório todo. Então é o seguinte, Ana, para você te apresentar, como apresentar Ana Paula Lisboa. E Ai, aí, meu Deus. Eu nem faço muita coisa da vida, né? quase nada. Eu falei, cara, impossível ficar definindo e pegar todas as suas experiências e todo o seu currículo. Então eu pensei de uma forma um pouco criativa, até com o Felipe Boaventura, sabe? Meu marido. Estava pensando, falei, cara, por que não falar do abecedário de Deleuze? Tá apresentando a Ana Paula Lisboa, pelo menos até a letra L, tá, Ana? Porque depois começa aquela história do quê, do Z, não sei o quê, começa a complicar um Pode pouco. contar isso. A complicar um pouco. Então eu pensei do A, de afeto, B, de bioprática, C, de cidade, D, de desejo, E, de escritora, F, de flup, H, de heroína, porque não tem como, H, de heróia, é mulher heroína, I, de insubmissa e L, de Lisboa. Pronto, muito bem apresentada Ana Paula Lisboa, com todos os seus... E achaste? Achei ótimo. Bem definitivo. Eu vou tentar depois fazer até o Z. Uma vez eu fiz, na época da agência, eu acho que eu fiz. Ou a gente fez um acróstico, na verdade, né? Do nome, assim, tipo A, M, A, lá. Vou voltar nisso. É uma boa forma de se apresentar. Porque é muito difícil. Eu falo sempre que eu tenho um drama da mini bio, né? Que todo ano eu reescrevo e Uhum. todo ano é uma loucura, porque cada ano eu tô fazendo uma coisa diferente da minha vida. Pois. Então, resumir quem sou eu em 5 linhas, então tem um drama da mini bio e cada ano vai entrando mais coisa, então sei, mas é uma boa coisa. É legal também fazer várias coisas, né? Acho que, bom, pelo menos eu gosto. É verdade, você transita em vários lugares, assim. Engraçado, eu tava aqui, eu coloquei um ponto, mini bio. Eu falei, cara, como é que eu vou falar da Ana? Ana, bom, vamos tentar. E eu só queria falar, assim, pensando no conceito da Djamila Ribeiro, falar sobre a questão do lugar de fala, assim. Ana Valdir, como é que você vê? Qual é o seu lugar de fala dentro desse conceito da Djamila? Antes da gente entrar na parte do livro, falar um pouquinho de você e da escrita também. Eu acho que entrando já na parte do livro, uma coisa que a Conceição Evaristo fala, né? Que eu acho que é muito parecido com esse lugar com esse conceito do lugar de fala, que é onde está enterrado o seu umbigo, né? Porque era uma tradição africana e que com certeza chegou no Brasil, que é as mães, né? Quando o umbigo caía, enterrar o umbigo da criança. Eu não sei como é que é isso hoje, né? Porque as pessoas moram em apartamento, então não sei onde que enterra mais umbigo, mas o meu umbigo, por exemplo, está enterrado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, que foi onde eu nasci. O meu pai é de Nilópolis, então eu nasci na Baixada, meus pais se conheceram na Baixada, eu morei pouco tempo lá. Depois a gente ficou rodando um monte de lugar, um monte de periferia no Rio de Janeiro, um monte de favela. Então eu acho que o meu lugar de fala é o lugar onde o meu umbigo está enterrado, assim, né? O meu lugar de preta, favelada, periférica, e é isso que eu sou. Então é óbvio que eu aprendi, né? Até, não sei se eu vi aí, subiu
o Paulo Rasta, não sei se ele ainda está aí online, mas o Paulo, uma vez a gente teve essa conversa, né? Não sei se ele lembra, que era sobre o que a gente é e o que a gente também pode ser, né? Porque é importante que o que me define não seja o que me limita. Então, é óbvio que é isso que eu sou e é isso que eu vou ser sempre, é isso que eu gosto de dizer que eu sou e tá tudo ok. Mas eu posso ser isso e mais um monte de coisa. Então, acho que isso é o mais bonito. Ai, que graça. E falar assim, também a questão de você, também a questão, muitas questões te atravessam, principalmente essa parte, por exemplo, do território, né? A questão da geografia afetiva, tanto que a gente sempre falou muito sobre isso. O que você percebe? Atualmente você está morando em Luanda, não é isso? Tô. Uma loucura. Você... Hoje já aconteceu muita coisa aqui nessa cidade. Já teve um apagão em 10 províncias. Ai, Luanda é uma cidade que eu não sei, gente. É incrível. Eu ia perguntar isso. O que tem da maré em Luanda? O que você reconhece da maré em Luanda? Tem alguma coisa? Eu acho que talvez, para mim, óbvio que a mais forte é a grande população negra, né? É andar pelas ruas. E eu acho que isso foi o que mais me encantou desde a primeira vez que eu fui a Maré, que era andar pelas ruas e me ver nas ruas. Depois, eu acho que passa também por algo muito pertinente no Brasil, que é o comércio informal, que é o próprio movimento das ruas, sabe? Eu moro num bairro aqui em Luanda, que é um bairro muito movimentado, assim, que eu brinco que é quase Bom Sucesso daqui de Luanda, que é, né, onde é ali a Maré também. Então, eu gosto disso, assim. É claro que tem bairros um pouco mais calmos, né? Especialmente bairros mais ricos. Mas eu gosto desse movimento, eu gosto de olhar e ver que as pessoas estão na rua, mesmo que agora, né? Enfim, esse movimento tenha diminuído muito, que é muito triste. Isso me encanta muito. Ver as pessoas na rua, ver como elas vivem, ver o que elas comem, o que elas vestem, como elas vivem em família, sabe? As crianças. A Maré também é um lugar que tem muita criança na rua. E aqui também. Então, não é. Eu tento sempre não romantizar, né? Várias coisas, várias questões que são sociais. Mas é importante também ver beleza e ver potência em tudo isso que está aí na vida, né? Que não é só carência, não é só fragilidade, mas é também o jeito que as pessoas encontraram de organizar suas próprias vidas, sua própria história, e isso é muito potente. Agora, você falando disso, me fez lembrar aquela questão da bioprática, quando a gente mencionava. Para lembrar, a Ana foi minha coordenadora na agência Rede Prestadora. Minha coordenadora, em momento bem. Da Thalita. Chefe não, né? A gente falava chefe, a gente falava isso, coordenador, mas tá tudo bem. Minha coordenadora, né? Metodologia. A turma foi ótima. Foi que ano isso, Thalita? Eu já não lembro mais. Foi 2012, 2013. Final de 2013, final de 2013. Já tem 7 anos já. Tem, né? Já a vida corre. Tem, assim, foi incrível. Assim, a experiência da agência, para quem não conhece, assim, é uma organização não governamental, que é incrível, que é para jovens de periferia, que começa com uma ideia e depois maturando num projeto, mas é uma metodologia. Quem quiser, entra no site. Tem muita coisa para falar da agência, que aí não dá. E aí na live, né? Já vira temporada no Netflix, já. Eu não tô mais na agência, né? Desde que eu vim para cá, desde 2017. Mas o trabalho continua e continua incrível. Inclusive, eles estão trabalhando muito agora nesse período, continuando o trabalho de mobilização com jovens de favela, de territórios populares, para pensar, né, algo que sempre foi, né, o nosso trabalho, qual é o impacto e qual é o trabalho que o governo precisa fazer, que o Estado precisa fazer dentro desses territórios para conter o coronavírus. Mas fala, desculpa, te interrompi. Qual era a pergunta? Não, tranquilo. E aí eu estava falando essa questão da agência, enfim, não tem como passar em colo da agência, a Rede da Juventude. Inclusive, foi muito engraçado. Nessa época, eu vou falar só uma coisinha aqui, pessoal. Estava naquela época de renovar, se a gente continuava ou não. Na época, eu era mediadora social. E eu gostava tanto da agência. Você acredita que a minha avó fez uma peregrinação pelas igrejas para fazer promessa para continuar na agência? 12 igrejas, pelo menos. Meu Deus do céu. Eu gostava tanto de lá. E, enfim. Mas aí...
Foi demais. E aí eu ia te perguntar o seguinte, assim, a agência tem um monte de dispositivo, vários instrumentos, várias ferramentas, e eu tinha falado da bioprática. Eu lembro de uma definição tua que você fala, mais do que pensar a cidade é agir na cidade. E aí eu queria saber, como é que você se sente agindo nas cidades, assim, especial no Rio de Janeiro e aonde você está hoje, que é o nome da cidade. Vamos ver se você sabe falar direito. Tô com vergonha de não saber falar direito. Musec, pode ser? Luanda? Luanda, mas é específico o lugar. Aonde você está? Não, eu tô em Luanda, eu vivo na capital. Luanda, Luanda. Luanda. Luanda é tipo Rio, assim, né? Que é o estado, que aqui chama província, e também a cidade. Então é Luanda, Luanda. Luanda, Luanda. Ok, ótimo. Então, como é que você se sente, assim, agindo nas cidades? Assim? Porque no Rio você também age no Rio, né? Você é colunista e tal, então, assim, de alguma maneira você também está agindo, né? Como é que você se vê agindo nas cidades? Nunca pensei sobre isso. Deixa eu aqui pensar e falar ao mesmo tempo. Eu não sei, assim, porque tem uma coisa que é... Eu já tive essa conversa, inclusive, com uma amiga, por acaso, esposa do Paulo, que eu acabei de falar dele, com a Sinara Rúbia, que era... A gente estava, né, que também trabalhou na agência, que era sobre... O nosso trabalho está muito... E acho que a bioprática tá ligada a isso, né? Que o nosso trabalho está muito ligado à nossa própria vida. Eu não trabalho, sei lá, numa fábrica durante 8 horas por dia, montando peças de carro, e aí eu saio da fábrica e vou para casa e vou pensar a cidade, sabe? Uhum. O meu trabalho é o próprio pensar a cidade. Então, isso para mim tá tão atrelado, e tá muito atrelado há muitos anos, assim, não foi algo que eu um dia falei, eu vou fazer isso da minha vida. Uhum. Foi um fluxo, né? Claro, o eixo tá aí cuidando sempre, mas acho que foi um fluxo da minha vida desde os... Eu comecei a fazer teatro na escola com 13 anos, né? E já era um teatro político. Eu lembro a primeira peça que eu fiz na minha vida, na escola, era sobre a dengue, que era para... Então era isso, já era um teatro político, era um teatro de escola, mas era um teatro que você usava o teatro para informar e para mobilizar as pessoas sobre a dengue, que é uma doença que mata até hoje no Brasil, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu já estava pensando política, ainda que eu não tivesse nenhuma consciência sobre isso. Isso com 13 anos. E aí, com 14, eu fui virar aluna de um projeto social que é lá da primeira leva dos pontos de cultura do Brasil, né? Do nosso querido ministro Deus Gilberto Gil. Uhum. Então, assim, e aí dentro desse movimento era uma escola de arte, política, Paulo Freireana. Então eu passei 10 anos da minha vida dentro dessa escola pensando política, estudando Paulo Freire. Quando eu fui para a universidade, eu fui fazer educação, eu fui fazer licenciatura. E aí eu fui pensar tudo que eu já estava estudando antes do Paulo Freire. Então, na verdade, a minha formação como pessoa tá ali meio que tudo junto. Então, eu não consigo... até deveria, talvez, né? Mas, pelo menos hoje, eu não consigo separar isso de uma forma tão, sabe? Essa aqui sou eu e isso aqui é o que eu faço, assim. Orgânico, né? Eu faço o que eu sou e eu sou o que eu faço, o que também é bem ruim, porque é isso, eu trabalho muito, porque eu estou trabalhando o tempo inteiro eu estou pensando. E não sei se aí o pessoal acredita em astrologia, mas vou falar sobre isso que eu tenho que falar. Eu tenho meio do céu em Aquário. Aquário é o signo, pensa lá, né, na imagem do signo de Aquário. Geralmente é meu Deus, um cântaro, um vaso, né? Derramando algo na vida, no mundo, né? Porque o aquário está ligado a isso. É alguém que pega algo no mundo, ele sobe uma montanha, pega essa água e devolve essa água para o mundo. Então, eu não entendi isso. Eu falei, ai, meu Deus, não aguento mais trabalhar com essas coisas social, esse negócio de devolver para o mundo. Quero ser rica, quero fazer coisas, quero viajar sem ligar para nada, sabe? Mas não consigo, assim.
tudo que eu faço me move para devolver alguma coisa para o mundo, porque é só isso que eu sei fazer, assim. Eu já parei, eu já tenho 32 anos, né? Já parei de ficar lutando contra essas coisas. Tá tudo bem. Ai, a Emanuela falou, cheguei na hora certa do aquário, mas eu tenho que dizer que eu sou pisciana. Meu meio do céu é em aquário, eu sofro um pouco, mas meu sol, graças a Deus, quer dizer, graças a Deus às vezes, né? É em peixes. Sua lua é Então, em... tá uns ruins. Aí tá aí o peixe querendo carregar o mundo nas costas, olhando o oceano e vendo o que pode fazer. Ai, gente, não dá. Cantora pode ficar de pé, sim. Então, e aí... Bom, então tudo muito orgânico, né? Assim, pra você, essa questão social. E eu queria saber um pouco também desse ponto. Desculpa, só respondendo uma coisa um pouco mais friamente, assim, por exemplo, né? Aqui em Luanda, eu abri junto com mais 4 amigos, um espaço, um centro cultural chamado Casa Rede. A gente fez 1 ano agora em abril, que foi um passo super importante, assim. Então, pensando em ação na cidade, essa, pelo menos aqui em Luanda, essa foi a ação mais importante, política e gigante, na verdade, né? Porque a gente faz um milhão de coisas. É um trabalho bem cansativo, inclusive. Mas é um trabalho muito gostoso, porque é um centro cultural totalmente independente. A gente trabalha com artistas independentes. Com todo aqui tem a gente, né, percebeu isso, que tinha uma dificuldade dos artistas independentes em conseguirem espaços para se apresentar. Boa tarde, Sandra. Ai, eu adoro esse nome, Sandra, porque é uma música do Gil, que eu amo, enfim. A Pisciana, vai e volta. Ai, é muito difícil. Então, a gente percebeu que os artistas precisavam, queriam esse tipo de espaço que pudessem trabalhar com outros artistas, porque nós 5 também somos de áreas diferentes da arte. Então, é isso, assim, a gente analisou, a gente fez mais de 80 eventos, grande parte deles gratuitos nesse 1 ano, mais de 300 pessoas envolvidas, mobilizadas entre artistas, produtores, enfim. Acho que essa foi a forma mais forte que a gente encontrou nesse tempo, pelo menos, né? Envolve tudo, literatura, música, dança, teatro, enfim, são várias frentes. Sim, a gente conseguiu ter todas as manifestações, ou, enfim, talvez todas que eu conheça, artísticas na casa, artes visuais, cinema, literatura, teatro, música, muita música, né? Luanda, Angola, na verdade, é um país muito musical. Então, música, enfim, tudo. Ai, que máximo. Boa, muito bom. Pô, você tá agindo bem na cidade, né? Eu vou parar para pensar. Lembrei, dos 45 do tempo, mesmo. Eu te contar, a minha vida, olha, eu durmo exausta, eu acordo exausta. Durante o dia eu me animo. Tomo café, aqui, ó. Mas, olha, difícil. E eu ia te falar o seguinte, perguntar, agora entrando um pouco mais ainda na parte da escrita, a questão da FLUP, né? E para quem não conhece, é a festa literária da periferia, do nosso saudoso Écio Salles, e do persistente do Júlio Ludemir, né? Eu lembrei agora de uma... Você falou com ele agora? Eu li um texto teu, agora momento também pessoal aqui. Eu tava pensando em você, roteirizando o que falar e tal. Cara, ativaram várias memórias afetivas, assim. Inclusive, o primeiro encontro que meu marido me chamou foi pra FLUP, pra festa literária, no Chapéu Mangueira, do Sérgio Vaz. A gente conquista. Como é que a gente conquista? Como é que a gente faz date, né? Chamando as pessoas para um evento de literatura. É assim, é sempre assim. É assim. Ninguém mais do que Sérgio Vaz ainda, né? Também começou bem. E aí... Começou bem. Aí eu lembro, vendo também teus textos, tem aquele baseado em fatos reais, que você citou o Júlio, inclusive, né? Você falou da parte que ele costuma ver pautas onde os outros só veem histórias, né? E aí eu queria saber essa questão. Eu peguei eu tô assim, eu pesquisei. Não lembro agora. É da coluna? É da coluna. Baseado em fatos reais. E aí você citou o Júlio, enfim, no decorrer do teu texto, artigo. E aí eu queria saber isso, assim, qual é a tua referência? Quais são as referências que você tem? Assim, o Júlio seria uma referência para você também? Quais são as referências literárias? Olha,
Tem uma coisa que o Emicida fala numa das músicas dele, que é... Ai, não sei de qual disco que é. Um disco, sei lá, uns 3 discos atrás. Que ele fala... eles não vão entender eles não vão entender o que são riscos e nem que os nossos livros de história foram discos. Isso, para mim, quando eu entendi esses versos, essas frases, eu pensei muito sobre isso, porque sempre que me perguntam qual é a minha referência literária, especialmente, eu fico meio perdida, porque, né? Eu não tive livros. A minha infância e boa parte da minha juventude, eu não tive contato com literatura. O que eu li, eu sempre conto essa história, que a minha avó, ela é virginiana, louca, e ela colecionava, né? Ela tinha a assinatura da Enciclopédia Barça. E aquela outra também, que era uma verde, não sei se era Conhecimento, alguma dessas, não sei. Sei que ela tinha lá 2 coleções de enciclopédia, né? O pai do Google. E aí, essa foi a minha primeira literatura. Esse foi meu primeiro contato com a leitura. Então, assim, quando perguntam quais são as minhas referências são raça negra. Minhas referências são letra, samba enredo, porque minha avó comprava sempre, todo ano ela comprava o disco do sambas enredo daquele ano. Então, assim, era isso que eu lia, efetivamente. Depois, como eu contei, né, com 14 anos eu entrei para um projeto e eu fui fazer contação de história quando eu nem sabia o que era contação de história. Mas no primeiro dia, quando eu ouvi uma história, eu não sabia o que era aquilo, mas eu tinha certeza de que era aquilo ali que eu tinha que fazer. Não sabia, era só um sentimento e era aquilo. Então, quando eu comecei a contar a história, eu era uma adolescente com 14 anos que não tinha repertório de história, porque eu não lia. Então, eu comecei, né, a ler que nem uma louca, especialmente conto, porque eu tinha uma dificuldade de ficar... Até hoje eu tenho um pouco, assim, com umas narrativas mais longas, então eu lia muito conto, muito conto. Comecei a ler muita literatura infanto-juvenil e tal. E eu tinha 2 contistas favoritas que foram, assim, me salvaram, que foram a Clarice Lispector, mãe, e a Marina Colasanti, que também, assim, as coisas que ela escrevia eu ficava enlouquecida ali, eu não entendia um monte de coisa, mas eu sabia que aquilo era lindo, de alguma forma. Depois, hoje, pra mim, e aí era isso, né? Hoje eu via muito filme. Sim, eu fui educada pela Sessão da Tarde, gente. Então, assim, as minhas referências de narrativa eram a Sessão da Tarde e a Tela Quente. Então, hoje, você vai para minha referência lá no O Azul, minha referência de narrativa. Sim, tá tudo bem. E aí, isso foi, né, se construindo. Eu fui olhando um monte de coisa, eu fui vendo que o mundo era muito grande. Eu, como uma boa pisciana, né, ali super apegada, eu tinha alguma dificuldade de ler coisas novas. Então eu lia o que todo mundo já tinha dito que era bom, o que já estava consagrado na literatura. Então teve uma época que eu li todos esses clássicos. Shakespeare, eu li acho que quase todos. Eu li todos esses clássicos da literatura mundial, que a gente chama de mundial, mas que na verdade é da Europa, né? Uhum. Os alemães, os ingleses, os franceses. Eu lembro que um dos primeiros livros que me causou muita dor foi Os Miseráveis. Foi a primeira vez que eu fui ouvir falar de desigualdade racial dentro da literatura. Racial não, né? Desigualdade social dentro da literatura, foi lendo Os Miseráveis. Enfim, a vida, o mundo foi crescendo. E aí teve um dia da minha vida que eu conheci Conceição Evaristo, que, na verdade, ela me conhecia antes de eu conhecer ela. Essa história é ótima, porque eu tenho até um pouco de vergonha dessa história, inclusive. Porque a Conceição é avó, é amiga de uma das coordenadoras da ONG, onde eu era aluna. E avó de uma grande amiga.
E eu não sabia quem era a Conceição. Na verdade, nem eu, nem o Brasil sabia, né, gente? Quem era a Conceição, infelizmente, até 5, 6, 7 anos atrás. E aí, eu já escrevia, eu comecei, nessa época que eu comecei a ler e que eu não tinha repertório, foi quando eu comecei a escrever. Porque eu tinha na cabeça que existiam histórias, era uma maluquice, continua sendo, na verdade, uma maluquice, que existiam histórias no mundo, só que eu não encontrava essas histórias em nenhum livro. Era tipo assim, eu tinha uma história na cabeça, aí eu ia procurar a história que estava na minha cabeça dentro de algum livro, porque para mim isso era muito natural. Só que, óbvio, eu não achava, porque a história estava na minha cabeça, não no livro, né? E foi aí que eu comecei a escrever, porque como eu não achava a história que estava na minha cabeça no livro, eu falei, então eu vou ter que escrever. Só que eu também não tinha ideia de que isso era uma profissão, ou que isso era um trabalho, ou que isso era uma habilidade. Para mim, escrever era um ato natural do ser humano. Se você aprende a escrever, você escreve. Ponto. E aí, nessa época, eu fazia teatro, fazia contação de história, comecei a contar as minhas histórias e Conceição me assistia no teatro. Vocês não têm noção. E gostava. Sempre vinha falar comigo no camarim. Ela sempre assistia, porque a neta dela também estava na peça. Então, ela sempre vinha falar comigo, achava lindo, não sei o quê. E eu ficava, nossa senhora, muito legal, né? Tipo, tava ali. Quem era aquela senhora, você tá vendo? Um dia eu associei, eu não sei, eu acho que eu li alguma coisa da Conceição antes, e alguém me falou dela, aí eu acho que eu vi uma foto, ou eu não sei bem como é que essas coisas bateram, que eu olhei e falei, ué, mas essa senhora eu conheço, gente. Essa senhora vai lá na peça todo final de semana, a avó da Ana Bispo, como assim? E aí eu liguei o nome à pessoa, né, a obra à pessoa. E aí a Conceição, com esse lugar, né, e com esse conceito que ela traz para a literatura dela, que é da escrevivência, me contemplou assim de uma forma que eu falei, ai, era isso, sabe? Porque também tinha um lugar de muitas histórias que eu escrevia e que não eram necessariamente histórias minhas, né? Eram histórias da minha família, a história dos meus pais, a história dos meus avós, das minhas tias. Eu demorei para entender que aquilo podia ser literatura, que aquilo era uma história, que aquilo podia ser uma boa história, inclusive. Para mim, aquilo era só a minha família, né? Louca, como sempre. Mas, até entrando já no Becos... Porque eu ia te falar isso, eu ia te perguntar duas coisas. Exatamente a questão da sua história com a Conceição Evaristo, que com certeza já se conheciam e tal, como é que você narrar um fato, mas você já contou, tá ótimo. E é exatamente a questão da escrevivência, como é que isso influenciou na tua vida. Então, assim, é interessante trazer como a gente naturaliza as situações e como elas, de fato, dão histórias, assim, que preenchem vários outros universos, né? A gente nem se atina para isso. E aí eu queria saber, então, por que você indica o livro Becos da Memória da Conceição Evaristo? Por quê? Olha, assim, na verdade, eu indico qualquer coisa que a Conceição Evaristo escrever. Assim. Se ela escrever uma receita de bolo, vocês vão lá e leiam. Se ela escrever um tweet, médio, vão lá e leiam o tweet da Conceição. Assim, qualquer coisa que ela escrever, vocês podem ler, não tem questão. Qualquer coisa, não só qualquer coisa que ela escrever, como qualquer coisa que ela disser. Vocês parem o que estiverem fazendo na vida de vocês e ouçam, primeiramente. Depois, o Beco, ele, na verdade, é o primeiro romance da Conceição. Ela já escrevia contos, já escrevia poesia, mas o Beco é o primeiro romance dela. Ela escreveu em 88, o ano que eu nasci, no caso. Da Constituição Federal, inclusive. Morreu a Constituição, enfim, muita gente boa nasceu em 88, muita coisa boa aconteceu. Só que esse livro ele foi meio que encomendado para um edital da Fundação Palmares, que acabou depois não levando o projeto à frente. Então o livro ficou engavetado durante, sei lá, 20 anos, até que ele foi... E aí depois ela publicou o Ponciá Vicêncio, né, que era considerado até então o primeiro romance dela. E aí em 2006, 2007,
o Becos saiu a primeira edição. Então, assim, ele é muito um livro que conta, né? É basicamente isso. É a história da favela, é a história de uma menina que mora numa favela e é muito misturado com a própria história da Conceição, e ela fala que não tem nenhuma vergonha disso, tá tudo bem. A hora em que a história da narradora e da história da personagem se confunde com a própria história dela. A Conceição foi uma menina que cresceu numa favela em Belo Horizonte, uma favela que foi... Meu Deus, não é retirada. Ah, sim. Não era remoção. Era Removida. Pronto. Uhum. Uma favela que foi removida, né? Nos processos de desfavelização que aconteceram em todas as grandes cidades do Brasil. E aí, ela conta um pouco essas histórias que são as histórias dos becos dessa favela, né? Que era uma favela formada por becos. E por muitos personagens incríveis da família dela e de outras famílias. E a Conceição não, né? Na verdade, a Maria Nova, que é essa personagem, ela é muito parecida com a criança que eu fui. Porque eu era uma criança que ficava louca, sentada ouvindo as histórias dos adultos. Fingia que estava, na verdade, parecida mais ou menos, né? Porque aqui os adultos contam as histórias para Maria Nova. Ela tem a avó, o avô, os tios, a mãe não fala muito. Mas tem um outro personagem também, o Bondade, que conta as histórias para ela. Ninguém me contava as histórias. Na verdade, os adultos ficavam conversando entre eles e eu ficava ali sentada quietinha, bem ouvindo, como se estivesse brincando, estivesse fazendo nada. Mas é porque eram histórias muito boas, que me puxavam muito. Então, não era uma fofoca, entendeu? Mas eu tinha que ouvir. Para mim não fazia sentido aquilo. E aí eu acho que isso para mim é muito parecido da minha história com a história da Maria Nova, que é ouvir essas histórias e saber que um dia você vai ter que escrever sobre elas, porque elas são muito incríveis. Não dá para você ficar com elas só para você. Não dá para você só ouvir. Isso quando é que você leu o livro Becos? Qual foi o ano, mais ou menos, que você... Eu comprei há pouco tempo. Eu acho que eu tenho todos os livros da Conceição. A Conceição e a Chimamanda são duas autoras que, tipo, qualquer coisa que elas escrevem é boa, assim, não importa. É isso que eu falei, receita de bolo vai ser bom. Então, são duas autoras que eu acho que eu tenho todos os livros, porque todos são bons, então todos eu tenho que ter na estante. Eu falei, né, no início que eu fui uma criança que não tive livros. Então, quando eu comecei a poder comprar livros, meu bem... Eu sou uma pessoa que compra livros. Então, assim, ainda mais se eu gosto da autora, eu compro tudo da autora. Então, a Chimamanda, na Bienal de 2017, eu estava no Rio, eu fui, parcelei no cartão de crédito, comprei todos os livros de uma vez, falei, vou levar tudo para minha casa, então eu tenho todos. E a Conceição também. O ruim é que alguns da Conceição, por ela ter editoras diferentes, né, nesse tempo, alguns são esgotados. O Ponciá foi reeditado agora pela Palas. Acho que foi junto, inclusive, com o Becos. Então, alguns livros são um pouco difíceis, não são tão fáceis. Mas eu acho que vale a pena. Qualquer livro que você encontrar aí na Conceição, pode comprar, pode levar. Olhos d'Água, eu não sei onde foi parar o meu. Inclusive, se alguém estiver nessa live e estiver com o meu livro, você, por favor, me devolva. No caso, esse é meu mesmo, tem até a dedicatória aqui da minha pessoa. Mas, cara, é muito bom também. Olhos d'Água é incrível, é incrível. Eu queria até, se eu pudesse, eu faria essa live até sobre Olhos d'Água, porque é um que eu amo também. Mas é isso, eu não sabia onde estava. Não sei, inclusive. Eu também tenho isso, né? Eu tenho Lua e ascendente em Touro. Então, vocês sabem o que eu estou dizendo todo meu mapa astral aqui, né? Por favor. Eu, com a minha Lua e ascendente em Touro, sou uma pessoa apegada. Então, assim, não me peçam livro emprestado. Venham na minha casa, eu te empresto, você pode ler aqui na minha casa. Eu tenho rede
Você pode deitar na minha rede e ler o livro, mas não leve meu livro para lugar nenhum. Eu sei como Por que é. isso? Aí eu empresto. Cadê? Olhos d'água. Eu não sei onde está. E eu, né, esqueço as coisas. Então, enfim, tá tudo bem. Então, eu li, na verdade, o início do Becos Uhum. há pouquinho, ano passado, eu acho, né, quando eu comprei. Mas eu também tenho essa coisa de ler um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa que, tipo, ai, parei, estou lendo esse livro agora. Não, eu posso ler 5 livros ao mesmo tempo e vou vivendo. E aí, agora foi um dos livros que eu peguei para voltar, né? Nesse processo agora de distanciamento social. Eu resolvi, é um dos livros que eu voltei a ler. Então, eu tô lendo ele neste momento, inclusive. Por isso que é muito mal marcado, inclusive, era para ter um negócio. Não marquem livro com é feio, mas é isso. E aí você então se sentiu representada, assim, nessa escrita da Conceição, desse livro, mas assim, e nos outros livros também, né? Acaba que ela te influenciou muito de uma forma geral, seja pela forma como ela escreve, como pelas próprias histórias. É isso, você se sente muito representada. Na verdade, eu lembro quando eu li Ponciar, é pequeno, né? No final de semana. Sexta, sábado, domingo, assim. E eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei um tempo assim paralisada e sem nenhuma vontade de escrever mais nada. Porque eu li aquele livro e falei, meu Deus, o que mais eu posso dizer? O que mais eu posso contar, eu enquanto escritora? O que mais eu posso fazer da minha vida se essa mulher já fez tudo? Eu vou arrumar uma outra profissão, eu vou fazer outra coisa, porque né, isso aqui já deu. Tudo que pode ser dito sobre uma mulher negra no mundo, a Conceição já disse. Claro que depois eu voltei a escrever porque eu não tenho opção, né? Eu tenho que escrever porque uma necessidade fisiológica. Mas a Conceição também ela é muito generosa, assim, porque até aqui no Becos ela fala isso, né? Porque ela fala que ela tá contando uma história. Peraí, vou ler essa parte para eu não falar besteira. Ela fala um pouco na introdução da construção desse livro, enfim, de tudo que foi isso. E aí no final ela fala assim: e continua afirmando que a favela descrita em Becos da Memória acabou e acabou. Hoje as favelas produzem outras narrativas, provocam outros testemunhos e inspiram outras ficções. Então, assim, ela é tão bonita, ela é tão generosa, que ela não coloca o Becos como uma síntese, né? Do que é do que é uma favela, do que são as histórias de favela. Ela coloca o Becos como um recorte, como algo com início, meio e fim, e que acabou, que essas histórias não existem mais, mas que as favelas continuam, e as favelas continuam produzindo narrativas, produzindo ficções, produzindo histórias. Então é isso, né? Eu posso falar sobre a minha narrativa em 2020. E é isso que eu faço. Aí, a vida tá falando isso. É isso mesmo. Então. Peraí, deixa eu canto uma música, deixa eu pegar água. Peraí. Uma música é ótima, gente. Bom, vou aproveitar e falar para as pessoas começarem a fazer as perguntas também, porque a gente tem aqui mais 2 perguntas pra gente daqui a pouco também. Quem quiser, pode começar a fazer as perguntas aí para Ana Paula. A gente já está há 40 minutos de live. E vamos Meu lá. Deus, 40 minutos. 40 minutos, Ana. Eu pensei, vamos falar uns 20 minutos, tipo assim, 20, 30, mas tem como, né? A gente acaba se atualizando de muita coisa aqui também no decorrer da live. Inclusive do seu mapa astral, né? Muito bom, muito bom. Adorei. E aí eu ia te falar uma coisa.
essa questão do... Vou só fazer essa pergunta e depois daquela última clássica, mas você já vai saber. É, essa questão de ser um relato e de ser uma ficção. Qual é a importância do relato na ficção, sabe? Na sua opinião, assim? Porque muitos dos textos da Conceição, assim, eles mesclam, né? Ela até fala às vezes em entrevista, assim, nem tudo é verdade, mas também nem tudo é mentira. Então você... E qual é a importância do relato na ficção? Olha, eu vou até anotar as perguntas da galera que já está começando. Olha, pensar, para fazer uma resposta bonita. Ah, tá. Tem cara. Assim, a narrativa negra é uma narrativa de oralidade. Uhum. Muitas das histórias que eu posso contar hoje foi porque eu ouvi muitas histórias. É claro que a leitura é um lugar que nos leva a outros lugares, né? A Conceição até traz isso também na narrativa dela, né? De como foi importante ela ter aprendido a ler. E para mim também foi primordial. Mas eu acho que, talvez respondendo a sua pergunta, contar histórias, né? Essa narração é algo que já é implícito à população negra, à tradição negra, na verdade, né? Tanto em África como em diáspora. Então, poder contar, primeiro que é isso, né? Poder contar as nossas histórias a partir de nós mesmos. A gente está falando isso há muito tempo, mas isso nunca vai perder a validade. Infelizmente, não sei se nunca, né? Mas vai demorar ainda um pouco. Então, é muito importante poder falar de si em primeira pessoa. Uhum. E eu acho que, para mim, pelo menos, mais importante ainda é o lugar da ficção. E por isso que eu gosto tanto da Conceição. Porque ela poderia escrever uma biografia. Nada impediria a Conceição de escrever uma biografia. Mas ela escolhe escrever uma ficção. E, para mim, o lugar da ficção ele é muito precioso. Muito, muito, muito. Porque, inclusive, eu estou escrevendo sobre isso agora, porque a gente só consegue estar em qualquer lugar se a gente imaginar antes que o lugar é esse. Então, o poder de imaginar e se projetar no mundo é algo, inclusive, que nos foi negado durante muito tempo, né? Uma das formas de prender e de escravizar as pessoas é tirar delas até a capacidade de sonhar, de imaginar um outro lugar, um outro mundo, um outro processo, uma outra vida, sabe? E quando você faz isso, isso abre tantas portas na sua cabeça, de tantas formas, que nada te segura, nada, nada, porque nada pode segurar a sua mente, nada pode segurar a sua imaginação. Isso são coisas que nenhuma corrente é capaz de prender. E só você mesmo, né? Só as suas próprias correntes são capazes de segurar a sua imaginação. Então, para mim, é muito, 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 muito importante a população negra, as mulheres negras, os homens negros escrevendo ficção. É o nosso lugar, é o lugar em que tudo é possível. Na ficção, tudo é possível. Não existe nada que prenda a gente em nenhum lugar, assim, não existe nenhuma fronteira. Então, para mim, isso é muito caro, isso é muito importante e é o que eu escolhi fazer. Eu poderia já, ou mais de um aí no mundo, mas eu sou a louca da ficção e eu falei que eu não vou lançar nada se não for ficção. Então, é isso. Na verdade, essa era a minha última pergunta do livro. Mas antes de perguntar essa questão do livro, que você vai lançar, vai lançar, aquela história de final de entrevista, tem uma parte essa escrita, né, da Conceição que é muito forte, assim. E eu até escrevi aqui que a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os sonhos injustos da Casa Grande, e sim para incomodá-los. É uma escrita de incômodo, Ana, quando se
Eu também? espero que sim. Toda vez que eu recebo, eu escrevo no Globo agora fez 4 anos, né? Em março. Toda vez que eu recebo um e-mail de algum homem branco criticando o meu texto, eu fico muito feliz, porque eu percebo que eu estou indo para o caminho certo. Porque a hora que um homem branco do Leblon concordar com a minha coluna 100%, eu escrevi errado. Alguma coisa deu errado. Pelo menos por enquanto, sabe? Então, eu não escrevo tentando incomodar, mas é isso que eu falei, né? Tá em mim. Porque eu acho que a própria fala, a minha existência, na verdade, ela já é incômoda. Infelizmente, as pessoas ainda se incomodam muito. Por mais que elas achem que. Por mais que elas finjam que está tudo bem, nunca está tudo bem. Infelizmente, ainda não está tudo bem. Então, a minha existência já é algo que nem deveria existir. Então, a minha existência escrevendo é algo ainda assim, né? Tipo, você recebeu os e-mails assim, quem essa menina pensa que é para falar isso, sabe? Então, não sei, eu acho que tá tudo bem. É claro que assim, né? É doloroso, é uma energia negativa ali sendo enviada para você. Então, né? Respira, eu medito, gente. Medito não por mim, pelas pessoas que não meditam. Porque, né? Pra não bater nelas. Não responder o e-mail xingando a pessoa. Pérola, isso aí é um evento que eu vou ouvir falar isso em algum momento na minha vida. Medito não gente, pelos outros. Né? Eu medito, eu oro, eu sou do candomblé. Então, assim, eu não tenho, sabe? A gente filtra, a gente sabe quem veio antes, a gente sabe pelo que a gente está trabalhando. Né? Eu trabalho para que outras mulheres possam fazer muito mais do que eu faço. Porque eu hoje fiz 300 coisas. O meu sonho, isso vai acontecer porque, né? Estou aí jogando no universo. É viver de escrever. Sabe, eu quero ser. O meu sonho é ser aquelas escritoras que ficam na janela com uma xícara de café, vendo a chuva escorrendo pela janela, e aí anotam um pouquinho, sabe? Pra mim, você é. Esse é o meu projeto de vida. Eu tô cansada de lutar, gente. Eu venho aí de 5 gerações, sei lá quantas gerações de luta. Meu projeto de vida é descansar. Mas eu acho que não vou descansar ainda tanto quanto eu poderia. Mas eu espero que as gerações que venham depois de mim descansem. Que elas possam escolher o que elas vão fazer, que elas possam viver disso, que elas possam se orgulhar disso e que isso baste. Porque hoje, infelizmente, eu não sou só uma escritora. Eu sou uma escritora negra. Ainda. Eu quero um dia que as escritoras negras sejam só escritoras. Mas isso não vai acontecer agora. Infelizmente. E a gente tem que assumir também, porque senão a gente fica sofrendo, entendeu? Sofrer é muito ruim. Sofrer dá 2 trabalhos. Sofrer e deixar de sofrer. Então, se já não sofrer, já resolve muita coisa. A tua escrita, ela é muito política também, né? Não tem como não ter um atravessamento assim, político, social, de causa, enfim. E o que você acha do conceito, por exemplo, da necropolítica? Ela deveria ser mais abordada, mais falada? Porque como é que você vê esse conceito? Assim, você vê esse conceito, seja na vida prática, como você convive, e no escrito da literatura ou das colunas, se é falado ou não. Como é que você se percebe nesse lugar desse conceito? O livro do Adili tá ali na minha lista de livros, na minha pilha. Eu comprei também esse. Ele tá ali na minha pilha de livros para ler em 2020. Talvez eu comece também nessa quarentena. É engraçado, né? Porque, na verdade, a necropolítica é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. 2000, que dia é hoje? 15, 16, né? 16 de abril de 2020. Estamos vivendo, né? Aqui, pontualmente, a necropolítica.
E, enquanto pessoa negra, né, é algo que eu vivo e que todas as gerações que vieram antes de mim viveram na pele, no dia a dia, no corpo, na fala, na retirada da fala também, porque eu penso muito sobre isso, sabe? Eu tenho o privilégio que não é privilégio, né? Na verdade é um direito, que é falar, que é escrever, que é falar. Muitas mulheres vieram antes de mim com pensamentos até muito mais evoluídos, muito mais à frente, com trabalhos muito melhores, talvez, e que não tinham a possibilidade de falar. Então, isso também, essa morte subjetiva, né? Como eu falei, do sonho, das possibilidades, da imaginação, ela também é muito forte. E ela mata também muito, muito, muito. Especialmente nas favelas, porque ainda não nem é se dado o direito de pensar sobre si, de procurar uma terapia vibracional ou fazer um mapa astral, sabe? Coisas que fazem você refletir sobre a pessoa que você é no mundo. Então, isso também é muito... Isso também é necropolítica. Então, eu acho que a gente está vivendo isso o tempo inteiro, assim. É muito bonito esse conceito que o Adílio trouxe, mas, na verdade, meu Deus. A Sueli Carneiro também já falou sobre isso na tese dela, se eu não me engano, de doutorado. Eu estava lendo esses dias também sobre isso, né? Sobre esse assassinato sistêmico da população negra como um projeto político, não é algo pontual. É algo que faz parte de um plano, né? Faz parte de um projeto. E quanto mais cedo a gente se dá consciência disso, mais cedo a gente consegue ir na direção contrária disso. Eu estou aqui lendo um artigo dela, que é Mulheres em Movimento. Foi maravilhosa, Sueli Carneiro. Mas eu vou passar agora, né, de absoluta. Orixá na terra. Ó, eu vou passar aqui algumas perguntas. Eu escrevi algumas que eu vi que estavam passando. Depois eu volto, tá, gente? Se eu não falar, tem três aqui. Se eu esquecer de alguma, vocês, por favor, digitem. Uma das perguntas é a seguinte. Como é ser negra e escritora hoje no Rio de Janeiro? Respondo já? Já. Você quer que eu fale todas? Posso falar? Não, pode ser uma que eu vou lembrar. Eu preciso anotar. Como é? Então, como é ser negra e escritora hoje no Rio de Janeiro? Foi uma pergunta. Então, eu não sei ser uma outra coisa que não ser negra e escritora. Então, é um pouco difícil falar, porque é isso só que eu sou. Então, é difícil fazer um parâmetro do tipo... É o seu eu, não existe o não eu, né? Não existe o não, existe o eu maior. Mas o eu. Então, sei lá, pensando, é um lugar um pouco solitário. Não, claro que tem, né? Mas esse lugar de diálogo, de encontro, ele ainda é pequeno, eu acho. Eu fico lendo algumas biografias de alguns escritores, assim, tipo a Clarice Lispector, sabe? Fico lá lendo, tipo, ela era melhor amiga do escritor tal, do escritor tal, do escritor tal. Eu fico, gente, eu queria ter melhores amigos escritores, trocar cartas. Mas eu tenho outros, mas eu tenho melhores amigos que são cineastas. Eu tenho melhores amigos que são músicos. Ai, meu namorado tá online, ó. Eu tenho melhores amigos que são muitas coisas que também estão ligadas à narrativa e que me alimentam muito. É isso, né? Eu, como uma escritora negra, não é só a literatura que me alimenta. São muitas artes que me atravessam. A fotografia me alimenta. As artes visuais, de uma forma geral, me alimentam. Enfim, toda essa produção, videoclipe me alimenta, sabe? Enfim, tudo isso. Então, eu acho que esse lugar de diálogo talvez seja algo que eu sinto um pouco falta. Mas, eu sou feliz sendo quem eu sou. Então, é isso. Você é uma linda. E a indicação de escritora angolana?
Você teria alguma... Olha, eu tenho um pouco de déficit da literatura angolana. Até tô com 2 livros agora aqui que eu tô lendo, do Manuel Rui, né, que é o Que Me Dera Ser Onda, e um do Onjak também. Mas eu sou um pouco lenta, né? Então eu tenho déficit nisso. Eu preciso procurar mais a literatura angolana. Mas a literatura angolana, ela ainda é muito... Ainda não, né? Não ainda. Ela é muito oralizada. Então, tá muito ligado ainda à fala, à poesia falada, ao spoken word. Então, acho que pensando agora, as escritoras que eu indico, óbvio, né? Que é minha amiga pessoal, a Elisângela Rita. Então, se vocês procurarem aí também no Instagram, vocês acham bastante coisas dela. A própria Luana Bartolomeu, também é minha amiga e metade brasileira, mas metade angolana, também escritora, também tem escritas muito fortes. Acho que a própria Tara, que estava aí passando em algum momento, deu um oi. Também tem uma escrita de vivência ligada à maternidade. Ela é doula, enfim, também fala muito sobre isso e fala muito sobre a vivência, sobre isso dentro do país. Eu acho que tem muita gente escrevendo, mas aqui tem pouca gente publicando. Acho que no Brasil também tem pouca gente publicando, né? Então, não dá para eu falar, compre o livro tal, de tal pessoa. Mas tem muita gente boa para ler. Boa. Depois você passa também, se puder, depois o Insta da pessoa, que eu coloco também na legenda depois da página. Bom, então vou terminar com a última pergunta aqui, que perguntaram qual o significado da escrita para você? Não eram 4? Ana Paula Lisboa, qual a indicação? Calma aí. Qual o significado da escrita para você? É que eu botei aqui junto, confundi. Qual o significado da escrita para você? Bom, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Eu acho... Pensar. Não sei. A escrita, para mim... Eu preciso tomar água. Até preciso molhar a garganta. Nada, menina. Fala pouco. Para mim, a escrita é o arroz com feijão no Brasil e o funge em Angola, assim. É o que me dá sustento, sustância, né? É a couve em Minas Gerais. É isso, é o que me alimenta, é o que eu olho e falo, depois que eu fizer isso aqui, vai, sabe? Claro, também é muito cansativa. Eu gosto muito de romantizar esse lugar do escritor, assim, como alguém que está lá sentado na janela com uma caneca de café e as gotículas de chuva caindo na janela. Porque é muito trabalhoso, é muito cansativo, energeticamente é muito desgastante, mas a criação, ela é um privilégio, eu acho. Assim, você ser um... Eu falo que os artistas, falo isso com muito cuidado, tá? Os artistas são semideuses. Porque você colocar algo no mundo, esse poder, né, da criação, né? Tem essa música lá do... Meu Deus, qual é o nome dele? Esqueci. Do Ninguém Faz Samba Só Porque Prefere. Depois me lembra aí, gente, quem é. Bota aí que eu vou lembrar. Você pode falar uma coisa. Com 15 segundos. Na verdade, 10 segundos restantes, porque a live só dá 1 hora. Então a gente tem 1 hora de live. Mas a gente vai cair em 5 segundos, mas a gente vai voltar, tá? Então, o papo é bom, papo rende, né, menino? Papo rende. Pronto, agora sim. Estamos voltando. Estamos voltando aos poucos. Agora é só um intervalo, uma coisa assim. Você sabia pausa para os patrocinadores. Agora, você sabia que você falou intervalo? Sabia que aqui em Portugal tem intervalo no cinema?
Olha, Juro. assim, vamos começar a falar sobre portugueses, porque acho que eu posso criar inimizades com pessoas que possam estar online. As pessoas estavam gostando de mim, aí a gente começa a falar sobre portugueses, aí vai acabar, vai me bloquear e tudo. Não vamos falar sobre portugueses. O Felipe ainda falou aqui agora, como é que é? Ele falou, agora tem mais uma hora de live. Eu estou livre essa noite. Aqui, é nóis, aqui, o pessoal tá chegando. Eu tinha uma outra pergunta, mas vou deixar você concluir essa, o pessoal também tá chegando. Tinha uma outra pergunta, que era, não tem ponto de comparação, era alguma coisa assim, mas como é que você se considera antes e depois de ser escritora? Mas você falou que é desde sempre para ser escritora, né? Mas como você, por exemplo, se reconheceu, acho que a pessoa quer dizer nesse sentido do ofício, você sendo escritora, trabalhando nessa área. Mas conclui antes, você queria concluir antes, né? Desculpa, acabou que a gente não. O pessoal tá chegando ainda. A gente tava com mais de 100 pessoas assistindo a live. Sério? Sério. Caraca. Então, tava falando, concluindo. Sou pisciana, minha cabeça vai longe. Eu já viu, né? Então, eu acho que, para mim, escrever é esse lugar de muito trabalho, de muito suor e de muita coragem também, porque eu ainda tenho muito receio. Uma vez, né, um amigo, na verdade, o Júlio Ludemir, inclusive, falou para mim assim, um dia, falou, você faz parecer tão fácil ser Ana Paula Lisboa. E aí eu fiquei revoltada com aquilo, porque eu falei, gente, ser eu é muito difícil. É claro que eu acho que eu faço parecer ser fácil. Se você for no meu Facebook, eu posto vários memes, eu rio, eu brinco, porque essa sou eu, né? Aí ele falou nesse sentido, assim, tipo, é tão fácil. Eu falo, não, gente, é muito difícil, muito difícil. Porque é um lugar ainda de muita insegurança. Assim, se eu falar para você que eu escrevo e me sinto totalmente segura do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, de que as pessoas vão ler. Eu lembro, até hoje ainda penso, agora menos, né? Cada vez menos, mas sei lá, acho que ainda tenho 5% de dor, assim, de tipo, de escrever a coluna, de enviar e achar que ninguém vai ler. De tipo, não, essa semana ninguém vai ler. Eu lembro, no meu aniversário de 30 anos, eu fui no show da Xênia França. Inclusive, meu namorado me levou. Pedro, oi. Fomos no show da Xênia e é isso, né? Porque é isso. O Felipe te levou em evento de literatura. Meu namorado, como é músico, me levou em show. Eles fazem isso. Tá tudo ali. Por isso que feministas casam. Fui eu no show da Xênia. E aí ela cantou, sei lá, as 2 primeiras músicas. E aí ela falou assim: gente, que bom que vocês vieram. Toda semana eu vou na terapia e acho que ninguém vai vir. E aí, na hora, caiu uma ficha, assim, porque aquela mulher incrível, talentosíssima, com aquela voz, com tudo aquilo que ela é, toda semana ela acha que ninguém vai no show dela. E pra mim é a mesma coisa. Toda quarta, assim, eu acho que ninguém vai ler a coluna. Porque ainda tem um lugar do medo, da insegurança, do que você faz, de você nunca ser bom o suficiente, ou de você ter que ser, né? Como os racionais dizem, você tem que ser 3 vezes melhor sempre. Isso é importante. Referência para mim de literatura racionais. Então, tudo que você faz tem que ser tanto, que cansa muito. É um processo muito cansativo. Então, agora eu tô lá, enfim, tô sentando na bunda para escrever meu livro. E a cada frase que eu escrevo, eu tenho que parar e falar, meu Deus, ninguém vai ler isso, tá horrível. Aí eu respiro e falo, não, esse é o seu processo, a sua escrita é única, esse livro só você pode escrever, essa história é para você contar e você vai continuar escrevendo.
E eu faço isso todo dia. E não sei, espero que um dia eu não faça, não sei. Mas é Quanto isso. tempo normalmente, Ana? Assim, qual é o teu método de vou parar para escrever? Assim? Porque tem muita essa romantização da inspiração, né? Tem que estar inspirado. E quando você faz por ofício, você tem que estar ali mesmo, sentar e ler e pensar e tudo mais. Como é que é essa rotina de ser escritora? Era para ser a Amiga, última pergunta. Tô vendo que vai ver mais 1 hora de live, mas é só essa curiosidade que eu acho que pode ser de mais gente. não sei. Assim, o que que eu faço? Geralmente. Por exemplo, o processo da coluna, né? Que tá lá já há 4 anos. Eu escolho o que eu quero falar. Geralmente eu escolho lá qual vai ser o tema. Aí eu começo a catar coisas primeiro na minha própria cabeça sobre o que eu quero falar sobre aquilo. Porque às vezes um tema pode ter muitos caminhos. Depois, eu geralmente começo a fazer anotações sobre isso no bloco de notas no celular, ou no meu caderno, ou enfim, onde eu achar. Às vezes as coisas vêm, né? Tô lavando louça, vem um negócio. Eu sou uma pessoa que eu crio muito no diálogo com o outro. Eu não consigo me trancar num lugar para escrever. Eu preciso estar em diálogo com o mundo, seja na internet, que seja, que for, Uhum. para criar. O outro faz Então eu vou, parte do processo de construção, né? De criação. Que legal. sim, eu vou ler coisas, eu vou ouvir música, eu vou. Às vezes isso vira uma procrastinação, né? Claro. Porque você vai começar a fazer coisa para fugir do que você realmente tem que fazer. Então eu vou fazendo isso, até que chega a hora que eu não posso mais procrastinar, e aí eu vejo tudo aquilo que eu anotei e tento criar um caminho, algo que seja plausível para mim, primeiro. E como eu escrevo no jornal, né, tem um diálogo muito rápido com quem está lendo. Eu sempre penso no outro, assim. Então, claro que a minha escrita mudou muito, né, nesses 4 anos. Mas sempre penso em quem está lendo, o que a pessoa está entendendo, porque eu viajo, né? Como uma boa pisciana, às vezes eu escrevo, vou embora e acho que tá entendido, mas não tá. Aí às vezes eu deixo que não esteja entendido mesmo, porque eu acho que tem coisa que a pessoa tem que ler nas entrelinhas. Eu não gosto de subestimar o meu leitor, sabe? Eu acho que as pessoas. A internet está aí, gente. Não entendeu o negócio, vai procurar. Ou eu gosto da hiperlink. Vai lá, vê o mundo, sabe? Eu não gosto de ficar explicando as coisas muito detalhado, não. Especialmente porque é isso, né? Às vezes eu escrevo muito mais coisas que são muito de um dialeto preto, sabe? Assim, ou eu falo de meme, ou sei lá. E eu sei que boa parte do meu público não são essas pessoas, são pessoas, homens brancos de meia idade, de classe média. Uhum. Que eu falo, sei lá, uma coisa e eles não vão entender. Mas aí não é minha responsabilidade, sim, de alguma forma. Mas acho que também passa pela responsabilidade do outro de querer entender ou de querer saber mais sobre isso. Assim. O meu texto ele não é um texto para explicar o mundo. Ele é um ponto de partida. E aí, a partir disso, você faz o que você quiser. Você pode parar ali ou você pode ir para outros lugares. E aí, isso não é um problema meu. É de cada um com problemas. Que eu já tenho meus problemas para escrever. Muito bom, Ana, muito bom. Olha, nossa, eu queria te agradecer, mas antes de agradecer. Agora é a última, gente. Agora é a última. Vou fazer uma pergunta que eu lembro daquele quadro do Abujara, né? Que ele falava: qual a pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse? Lembra? Ai, No programa eu falar isso. Tem alguma pergunta assim especial que você fala, poxa, você podia ter perguntado alguma coisa em especial que não te perguntam e você, poxa, eu queria que me perguntassem. A grande, igual. não sei. O que eu não falei?
Deixa eu olhar aqui minha conta. Agora, tá pensando. Tá pensando, eu queria falar uma coisa pra você que é muito interessante que você falou. Vamos ver se enquanto eu vou falando, você vai pensando. É, que eu acho que sua fala muito generosa, né? Você é muito generosa, assim. E alguém até comentou isso aqui. Ah, isso aí, eu também penso assim, do tipo, dessa questão do tô fazendo, mas será que tá certo? Mas será que o que que o outro vai, sabe? Ninguém vai ler, esse tipo de insegurança e tal. E isso te humaniza muito, assim. Isso te traz também pra um lugar de todo mundo, assim. Você tende a esse lugar da horizontalidade, né? Você tende a tipo assim, ó, vamos partir daqui, todo mundo tem medo sim, mas dá para conseguir sim. E aí você falando isso me fez lembrar até desse meu próprio projeto, do Alexandrinas, que eu comecei exatamente dizendo, pra que eu vou fazer? Mas quem quer saber de arte, cultura, direitos humanos, essas coisas que tá aí, entendeu? Eu sou mais um no meio da multidão. E é legal mesmo, porque acaba sendo uma realização também muito pessoal, mas e outra fala que você falou que eu achei muito interessante foi isso, né? Não pensar só em mim, mas pensar também no outro. O que o outro gostaria de ler? O que o outro gostaria de saber? E aí esse redemoinho, ao invés de girar só para dentro, ele gira para fora também. E aí talvez te oxigene mais, né? Que isso você vai fazendo. A vida tá aí para isso também, né? A gente está num mundo que a ignorância parece que está regendo, que é infinita, mas o conhecimento também é, e vamos lá, né? Então, então vamos encarar. Né? Então, assim, é, enfim, era só uma consideração que eu queria fazer, assim, dessa conversa toda. Eu não sei, eu queria ser mais séria, sabe? É sério, eu queria ser muito séria, gente. Eu queria ser, tipo, não sei. Eu queria ser séria. Já Ah, falei sobre isso, Lisboa, por que que às você vezes. é séria? Vamos lá, então, para a última pergunta. Você não é séria. Porque eu acho que. Não é séria, Mas você eu não já se entendi. considera séria. Não, mas eu já entendi que, assim, eu não ser séria não é a minha fragilidade, é a minha potência. Então, é isso. Essa é a pessoa que eu sou, essa é a pessoa que eu vou ser mesmo, e tá tudo bem. Então, tem um. E aí, o eu não ser séria talvez faça com que eu atinja pessoas que não seriam atingidas se eu fosse séria. Então, Exatamente. então isso me contempla. E eu acho que é isso que eu falei, né? Assim, o meu escrever, ele tá muito ligado à minha própria existência. Uhum. Sim, não sei. Eu não consigo pensar fazendo outra coisa. Eu quero. É louco isso, né? Porque teve uma vez. Teve uma vez, não, teve muitas vezes, né? Eu tô sempre muito cansada. Mas teve uma vez que eu tava muito cansada e tava muito irritada. E tava sofrendo muito para escrever. Assim, sofrendo fisicamente, sabe? Tendo crise de ansiedade, tendo crise de ciática, tendo, enfim, todas as coisas, enxaqueca, todas as unhas quebrando, tudo podia dar ruim, tava dando ruim. E aí eu comecei a pensar se, porque assim, escrever, não só escrever, né, mas viver de escrever, que hoje é algo que eu posso fazer, é o que eu quero fazer desde que eu tinha 14 anos. Então isso já tem quase 20 anos. Meu Deus. Enfim. Então assim, e que privilégio, sabe? Que coisa boa eu poder fazer isso da minha vida. A minha mãe não pôde fazer isso. A minha avó não pôde fazer isso. A minha bisavó não pôde fazer isso. E se eu tô tendo a oportunidade, o direito e o privilégio de fazer isso, eu vou ter que fazer da melhor forma. Sim, não da melhor forma para o mundo, mas também da melhor forma para mim, para o meu corpo, para minha cabeça, para minha saúde, sabe? Então, eu não posso morrer escrevendo um livro. Eu tenho que escrever e sobreviver, entendeu? Então, acho que essa leveza que eu tento trazer para minha escrita, e isso que você fala de que eu consigo atingir outras pessoas, né? Que eu consigo horizontalizar essa escrita,
Para mim é uma alegria, uma felicidade, assim. E porque tem muita coisa. Agora eu vou entrar num papo bem espiritual, tá? Por favor, vou até tomar um gole. Vamos lá. Então, tem muita coisa que eu escrevo. Não, antes, vou um pouco antes. Tava semana passada, semana retrasada, numa aula de antropologia com uma amiga também, que tem um projeto incrível chamado Puxadinho, então também procure. E ela estava falando de uma fala que ela assistiu do Ailton Krenak, que era sobre os nossos sentidos, né, enquanto ser humano. Que ele falou, ele estava dando uma palestra para pessoas, né, ocidentalizadas, brasileiras, e eles achavam muito estranho o jeito ou a filosofia indígena. Eles faziam muitas perguntas assim, com muitos detalhes, do tipo, mas você escreveu isso? Aí alguém falou, mas não, meu ancestral me falou que eu tinha que falar isso. E a pessoa ficava, mas seu ancestral te falou como? Você sonhou? Você viu? Sabe? Tentavam descobrir coisas, assim. E aí chega uma hora que ele falou, gente, então, nós temos bilhões de células no nosso corpo. Vocês acham que bilhões de células iam dar pra gente só 5 sentidos? Ou no máximo, um 6º sentido que vocês enfiaram aí, dizendo que resumiram todos os outros sentidos em um só, que é o 6º? Isso é o que vocês acreditam. A gente acredita que a gente sente e vive o mundo de muitas outras formas. Então, aí, agora falando de mim, né? Eu entendi, há pouco tempo até, na verdade era algo que eu já sabia, mas eu não tinha vocabulário sobre isso. Que muita coisa que eu escrevo, muita história que eu escrevo, elas não são minhas, efetivamente. Elas são de outras pessoas, elas são do mundo, elas são de planos que a gente não enxerga, né? Porque tem muita coisa que existe no mundo e que o nosso olho é limitado para ver. E que o nosso ouvido é limitado para ouvir, que a nossa mão é limitada para pegar. E aí eu acho que, para mim, a escrita, ela tá ligada a outros sentidos. Ela tá ligada a outras energias, ela tá ligada a outros planos, a coisas que não são minhas e que eu só tô aqui, né, para botar no mundo. Por isso que eu falei também sobre o escritor ser um pouco semideus, né, o artista. E aí eu falo isso na arte, eu tô falando isso na literatura, na escrita, porque é o meu campo, mas eu acho que Da arte, a arte, de forma geral, tem esse poder, né? Quando a gente fala da sensibilidade do artista, não é só a sensibilidade de, sei lá, que a gente fala, né, de ver um quadro e chorar, ou de ver um filme e se emocionar. Tá ligado a outras sensibilidades que o ser humano, na sua cabeça fechada, né, na verdade, que foi fechando a sua cabeça, né? Se a gente for pensar os povos tradicionais, africanos, indígenas, ameríndios, enfim, ou os próprios orientais também, eles têm outras formas de viver, eles têm outras formas de sentir o mundo, eles têm outras formas de colocar no mundo o que passa por eles. E a gente foi perdendo isso. E eu acho que o artista, ele é uma das poucas pessoas que ele perdeu menos isso, eu acho. É claro que a gente também perdeu, é claro que eu também perdi. Mas eu estou tentando recuperar, né? E eu acho que o meu trabalho é esse, assim, é recuperar para mim e a partir de mim poder colocar isso no mundo. Mas é difícil, assim, né? É um trabalho árduo. Mas é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito bom. Eu acho que nem tudo que é fácil, não, nem tudo que é bom é fácil, assim, né? Tem as coisas que são difíceis, é trabalho mesmo. E eu encaro como um trabalho, mesmo. Eu não sou pirada da sensação. Apesar de eu falar tudo isso, né? Todas essas coisas holísticas,
Eu não sou a que fica pirando na sensação do mundo. E não, eu sou. Já falei, né, que eu tenho lua ascendente em touro. Então, eu me organizo. Eu falo, não, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero fazer. Acho que é isso. Muito bem. E você anda muito bem. Você expressa de forma bela toda a sua sensibilidade, assim. Olha, muito obrigada, assim. Foi um orgulho te conhecer nessa existência, nesse globo azul, continuando nessa parte meio espiritual. Muito bom. De que tem várias pessoas entrando ainda, a Karina Félix também, que é uma grande querida amiga, passou por aqui. E eu gosto muito do jeito da Karina, por exemplo. Agora a gente tá falando disso, não lembrando do jeito da Karina, que ela é muito autêntica, muito ela, tal. Ela é muito forte, ao mesmo tempo ela tem uma fragilidade. Isso é muito bonito, assim, essa beleza das nuances, né? Então, Ana, muito obrigada. É isso, né? Imagina se a gente fosse uma coisa só, que desperdício. Múltiplos, né? Nossa, em tantos sentidos. Então... Imagina uma existência inteira para você ser uma coisa. Ai, gente, muito... Preguiça. Ai, foi muito bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade mais uma vez de aceitar e da gente conversar. E de ser mais de 1 hora e pouco de live. Vamos bater recordes aqui de live. Mas, enfim, querida, você me inspira muito, você sabe disso. Inspira muita gente. Você inspira muita gente. Que bom, que bom. Obrigada e parabéns também pelo trabalho, pela coragem de botar esse projeto no mundo, né? E acho que é isso, assim, tipo, tá com medo. Tá bom, vai, mas vai com medo. Vai com medo, mas vai. Eu acho que é isso. Então, que bom também que você colocou esse projeto no mundo. Um beijo em você, um beijo na sua cria, que já tá com 15... Ela fez 15 anos, Thalita. Fez 15 anos essa semana. Meu Deus, gente. A minha irmã também vai fazer 14 agora, daqui a 15 dias. Eu tô sofrendo muito. Um beijo em você, um beijo em Felipe. Obrigada. Obrigada. Aí, Portugal. Então, uma boa vida para vocês, na verdade. Também. Beijo. Obrigadão. Falaram para deixar salvo aí, tá? Beijão. É bom que depois eu vou ter que ouvir todas essas besteiras que eu falei. Enfim, tá bom. Lindona. Beijo, obrigada. Beijão a todo mundo. Vai por ter ficado até agora. Tchau, tchau. Tá bom.